Então, fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. Então, mete o dedo no like, se inscreve aí que vai estar ajudando muito esse vídeo aqui. Estamos com o canal do Paulo Figueiredo aqui, todos os créditos ao canal dele e vamos reagir ao Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo falando aí, pessoal. Vamos nessa. O processo está na mão de uma pessoa que, se não me engano, foi indicada pelo... Foi Bush ou pelo Clinton? Acho que foi pelo Bush. Foi pelo Bush, eu acho. Foi pelo Bush. Tá complicado dizer que o Bush é extrema-direita também. Bom, nós temos aqui, vamos ter algumas coisas aqui. Para vocês utilizarem o Rumble, vocês não conseguem sem uma VPN. Porque o Rumble segue bloqueado no Brasil desde fevereiro, porque se recusou, foi a única empresa de Big Tech que efetivamente se recusou a cumprir as ordens do Alexandre de Moraes. A palavra do Chris Pavlovski não está apenas nos tweets dele, ele está gastando uma fortuna com advogado para ir atrás do Alexandre de Moraes e está arcando com a empresa dele estar fora do Brasil. Se Google e Meta tivessem metade da coragem que o Chris Pavlovski tem, o Brasil já tinha melhorado, porque eu sempre digo isso, as redes sociais têm um poder gigantesco, né? Muito dos problemas que a gente está vivendo no Brasil vieram das redes sociais terem, aos poucos, capitulado, cedendo, aquilo que a gente fala sempre, né? Você está sempre... Essa estratégia do apaziguamento é uma estratégia que você vai cedendo, até que, como diz o Ronald Reagan no Time for Choosing, até que existe um ultimato final, e aí você... A rendição é um ato meramente formal, porque você já foi derrotado na sua alma, né? Então, as Big Tech que cederam em todos os momentos às medidas absurdas do Alexandre de Moraes têm uma responsabilidade enorme e poderiam. Você imagina o que aconteceria, Eduardo, sem o Google no Brasil, sem o Facebook no Brasil? Sim, complicado você até conseguir imaginar, porque hoje não é só uma rede de interação social, né? Faz parte do comércio, do business, de muita gente. Certamente seria muito complicado. Eu tenho certeza que, eu não sei se vai entrar na pauta agora, mas falando nessa questão de complicações econômicas, né? Muita gente falando, poxa, Eduardo, mas vocês aí com as tarifas, vocês acabam prejudicando o empresariado brasileiro e etc. Então, primeiro, eu estava esclarecendo as pessoas que numa ditadura ninguém enriquece, né? Eu acho que não vale a pena e não é o desejo dos brasileiros que a gente trabalhe eternamente pagando altos impostos para sustentar as viagens aí da Lula na lua de mel com a Janja, para financiar todo o aparato de comunicação do PT, né, para ficar defendendo terroristas, para você mandar avião da FAB com combustível e avião e servidor pago com o nosso dinheiro para pegar a corrupta condenada no Peru. Isso sim, uma clara intervenção no judiciário de outro país, sem falar na foto que o Lula tirou segurando plaquinha de Cristina Kirchner livre lá na Argentina. Então, visando quebrar as pernas desse sistema, acabar com a lawfare, resgatar a nossa democracia, a gente recorreu ao exterior. Porque no Brasil já não tem mais ferramentas de você lutar contra isso, né? Respeito, mas não tem como levar em consideração as pessoas que dizem que temos que resolver os problemas do Brasil internamente. No Brasil já não existe nada interno. Você pega o meu caso, por exemplo, antes de devolver a palavra aqui para o Paulo. E o próprio PGR falou que as minhas atividades aqui nos Estados Unidos são legais. E o Alexandre de Moraes, no mesmo dia, arquivou o pedido do Lindbergh e do PT para caçar o meu passaporte. Por que eles fizeram isso? Porque eles não queriam me dar o label, o frame, o rótulo de perseguido. Ô, Eduardo, pode voltar para o Brasil. Alguns colegas até aconselharam, agora você volta para o Brasil. Aí eu falei, não, você não entendeu nada do jogo ainda. E 2 meses após esse fato, o que ocorreu? O Marco Rubio, né, respondendo a uma entrevista ao congressista Corey Mills, disse que provavelmente aplicaria sanções ao Moraes, sendo que eu e o deputado Felipe Barros nos encontramos com esse deputado que fez a pergunta uma semana antes, o Corey Mills. Ato contínuo, foi aberto um inquérito contra mim, falando que reiteradamente eu tenho tido uma conduta contra, né, conspirando com os americanos, ou seja, considerando os Estados Unidos uma organização criminosa, que eu estaria conspirando contra eles, contra a soberania nacional. Resta saber qual soberania. Mas isso daí mostra que, do dia para a noite, o sistema pode mudar a narrativa, pode abrir um novo inquérito contra você, o Moraes tem a caneta lá na mão dele, ele faz o que ele quiser. Então é para evitar esse tipo de situação, onde um deputado tem a livre possibilidade de exercer a sua função,
que não tenha que fazer uma discussão de pauta com seus colegas antes de subir à tribuna da Câmara para saber o que ele pode ou não falar, né? Eu fui investigado, Cabo Gilberto foi investigado, Marcel Van Hatten também. Ou melhor, estamos sendo investigados. O meu caso acabou indo parar num PAD dentro da PF. Mas isso tudo para dizer o seguinte: o que nós estamos fazendo aqui, a gente sabe que existem sacrifícios a serem feitos. Nós sabemos que existem efeitos colaterais e não é desejável que o Brasil sofra com tarifas grandiosas, as maiores do mundo, né, aplicadas pelo Trump recentemente. Mas a diferença do Brasil para o resto do mundo é que o resto do mundo está sentando numa mesa para negociar economia. E o Brasil tem um conteúdo do judiciário do Alexandre de Moraes. Aos interessados em resolver o problema, a pauta número 1 de vocês é anistia ampla, geral e restrita, porque é o único caminho para se abrir uma mesa de negociação. Eu queria que, se possível, o Paulo desse um feedback para a audiência sobre as nossas reuniões, o que a gente tem escutado dentro aqui do State Department. Para o final da live. Eu vou falar. Esse é marqueteiro, hein? Pô, isso aqui. Tá certo. Você pega a cereja do bolo, você bota no final. Eu tenho antes, agora. Mas é importante. Vou tirar o chapéu de Paulo Figueiredo, seu amigo aqui, e vou botar o chapéu de Paulo Figueiredo, agora jornalista, e te fazer umas perguntas um pouco mais desconfortáveis. Ontem, seu pai deu 2 entrevistas, o presidente Jair Bolsonaro deu 2 entrevistas, uma no Poder 360 e uma na CNN Brasil. Eu particularmente gostei muito da entrevista da CNN Brasil. Mas ele falou muito sobre você e teve uma postura diferente nas duas. O que você achou das entrevistas? Teve na primeira entrevista, ele teve um ponto que chamou a atenção da imprensa, quando ele chamou ali, falou... Eu acho até que ele se expressou mal, como às vezes ele faz, que ele falou, não, meu filho ainda é imaturo, tem 40 anos, é imaturo. O que você achou dessa entrevista? Fala aqui um pouco sobre isso. Na verdade, causa um desconforto, né? Porque quando você fala nessa questão, parece que desvaloriza o trabalho aqui. E para resolver a situação, eu entrei em contato com meu pai. A gente bateu um papo, a gente conversou, né? Passamos, inclusive, pelo tema Tarcísio, que acho que deve fazer outra pergunta, já que você falou que vai fazer pergunta incômoda aí, né? O jornalista Paulo Figueiredo. Mas ele valoriza o nosso trabalho aqui. Ele também tem, né, o coração fica apertado devido a essa questão tarifária, mas todos entendem que esse remédio amargo ele só pode surtir efeito agora. Se você no futuro, por exemplo, o Trump agora, vamos dar um exemplo verdadeiro. Rússia. O Trump está querendo colocar adiante uma nova rodada de sanções contra a Rússia. A Rússia que já está totalmente isolada e já sofreu muito mais medidas intervencionistas do que a tarifa Moraes de 50% do Brasil. O chanceler da Rússia, o Lavrov, o que ele respondeu? Ele falou, estamos preparados para mais sanções, isso não é novidade para a gente, ou seja, ele faz isso porque na Rússia já existe um regime consolidado. Se o Trump aumentar as tarifas contra a Venezuela, né, ou sancionar pessoas do regime do Nicolás Maduro, da narcoditadura, isso não vai surtir tanto efeito. Por quê? Porque o regime já está instalado, ele já não tem outra saída. O que nós queremos para o Brasil é aplicar essas medidas, sim, sanções, prezado general Mourão, elas são medidas consideradas do gênero, né, ações diplomáticas, para que o Brasil não chegue a um ponto de consolidação do regime. Se você retirar os Estados Unidos, se você retirar o Trump da equação, o que vai acontecer? Primeiro, né, e principal pauta, que é a pauta de direitos humanos. Essas velhinhas, essas pessoas que nunca pisaram numa delegacia, que nunca, muitas delas, pegaram numa arma e não foram apreendidas sequer com armas, acusadas de um golpe de Estado sem armas, algo bizarro, né, que o mundo não comenta, porque não houve realmente uma investida para se tomar o Estado, seria impossível, por mais que o coração das pessoas tivesse revoltado com o resultado daquelas, entre aspas, da eleição de 2022, essas pessoas continuarão presas. Bolsonaro vai estar fora da corrida presidencial. Você acha que Bolsonaro fora teremos eleições legítimas ano que vem? Porque o Moraes ele vai se fortificar se isso se verificar. Eu estou respondendo ao inquérito. Então, decretação do exílio aqui ad eterno. Vocês acham que pessoas... Pense no nome da direita que você gosta e que está pleiteando ir para o Senado ano que vem. Uma pessoa que com certeza você sabe que votaria a favor do impeachment do Alexandre de Moraes. Essa pessoa vai ficar inelegível.
essa pessoa não vai ter as contas dela eleitoral aprovada. Porque não precisa mais de motivo nesse país para você trazer esse tipo de condenação. Então o Brasil vai ser mergulhado num regime igual ao da Venezuela. Já vai ser difícil fazer campanha, porque se a gente reclamou de 100 perfis derrubados em 2022 pelo TSE de Moraes, onde ele deu a missão e a missão dada foi a missão cumprida, se reclamamos disso, imagine com os milhares de juízes, eu não sei agora se são 1.800 juízes que temos no Brasil, ou 18 mil, devem ser 1.800. Cerca de... Não, 18 mil. 18 mil? É. Meu Deus, 18 mil? Todos eles serão um Alexandre de Moraes em potencial para atuar nas redes sociais na eleição de 2022. A esquerda já tem a bancada de advogados, influencers feita, remunerada com dinheiro dos nossos impostos, e a isso a imprensa não chama de gabinete do ódio, nem de milícia digital, para fazer o ativismo de denunciar as plataformas qualquer postagem que alguém de direita faça em favor dos nossos candidatos. Então, nesse cenário totalmente factual, totalmente possível, não há que se falar em democracia. Qual é o tratamento que os Estados Unidos, farol da liberdade, dispensa a ditaduras? Tarifa é até pouco, tá? É tarifa, é congelamento de bens, é cancelamento de vistos. Restrições ao mercado financeiro. Sim. Por exemplo, a Rússia não tem acesso ao sistema SWIFT, né, de transações internacionais. Então você vai puxar para baixo Banco do Brasil, Caixa, uma série de outros fatores que vão ser muito mais impactantes do que o cálculo que tem sido feito sobre a tarifa de 50%, que é uma possível redução do PIB nacional de 0,2%, talvez 0,3%. Então eu não quero chegar neste nível. Eu não quero precisar de uma quimioterapia quase suicida. Eu quero aplicar agora os remédios via oral. Acho que é por aí. Nesse sentido, Eduardo, uma das questões que as pessoas têm abordado muito, e como você falou, eu quero abordar a situação do Tarcísio também, a imprensa está absolutamente desesperada atrás de você. Eu quero abordar para enterrar esse assunto, né? Porque está sendo colocada muita energia disso, a gente está sendo muito demandado e não é o foco. Enfim. E isso é importante dizer, porque nós fizemos críticas à postura do governador Tarcísio, eu fiz algumas e você fez outras, porque há uma diferença de visão de, primeiro, quais são os efeitos da tarifa do ponto de vista eleitoral, e eu quero falar sobre as pesquisas tanto da Quest quanto a pesquisa do Atlas Intel, e eu quero entrar aqui em detalhes sobre os efeitos políticos. Eu acho que a oposição brasileira fez um cálculo equivocado, e o Lula também fez um cálculo equivocado, já vamos entrar aqui nisso. Isso é importantíssimo. Mas há também uma diferença de visão de qual o caminho para a solução. E havia uma percepção, eu acho, equivocada até do próprio governador e de parte da sociedade brasileira, de que nós estivéssemos agindo aqui como as pessoas que estão colocando lenha na fogueira, enquanto outros no Brasil são aqueles que estão tentando pacificar a situação. Quando, na verdade, a situação é inversa. Nós estamos tentando agir como bombeiros aqui, a gente vai falar um pouco sobre isso, enquanto Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal tacam querosene, e Lula tacam querosene na situação. Existe essa divergência de visão de qual o caminho para o Brasil, se a tarifa acaba ou não tendo um efeito importante para o país, o que vem primeiro, o que deve ser priorizado, a liberdade das pessoas ou os empregos e a economia. Essa divergência, essa visão, essa estrutura hierárquica do que mais importa, o que melhora e o que piora a situação do próprio Jair Bolsonaro, há uma divergência com o governador Tarcísio que permanece. Sim. Há uma visão diferente. Só que há um entendimento, e as pessoas não entenderam isso, a própria imprensa não entendeu isso, que o governador Tarcísio, apesar de ter divergências, nós temos divergências, ele não é nosso inimigo, não é nosso adversário. Sim. Não é. E eu acho que eu vi aqui você colocando um tweet, um post que entrou imediatamente antes de entrar no ar, dizendo o seguinte: está lá no seu perfil Bolsonaro SP. Tive uma boa e longa conversa agora com o governador Tarcísio, intermediada pelo P. Figueiredo 08. De lado a lado foram expostos pontos de vista, ou seja, nós
houve uma conversa onde você apresentou a sua visão, o governador Tarcísio apresentou a visão dele, mas a conclusão foi que ambos atuam na melhor das intenções dos interesses brasileiros. Então a gente pode discordar, mas o governador Tarcísio entendeu que você está agindo na direção, no melhor dos interesses, na melhor das intenções, e nós entendemos também que o governador, apesar de discordarmos, está agindo também no melhor dos interesses e nas intenções. E você conclui. A gente também aqui. chegou, só abrir um parênteses antes de continuar na leitura da mensagem, Paulo, que é o seguinte: a gente pode ajudar da interlocução aqui dos Estados Unidos, e o governador Tarcísio é inegável que ele tem um excelente relacionamento com o empresariado, gente do capital financeiro, etc., lá em São Paulo também. E isso faz parte da equação, né, do problema que a gente está tentando resolver. E isso é importante, né? Então, eu tive o prazer aqui de promover a conversa, as pessoas nem imaginam isso, mas às vezes as pessoas percebem como um radical. Eu sou o sujeito mais moderado que a gente tem. Eu sou um dos sujeitos mais moderados e tenho boa interlocução com o governador Tarcísio, como tem com várias lideranças políticas. Muitos políticos entendem que o meu papel como jornalista e analista político exige muitas vezes pancada, assim como eu dou pancada com frequência no seu pai compreende. O Carlos nem tanto, mas o seu pai compreende. Então, faz parte. E havia uma boa interlocução com o governador Tarcísio, uma boa conversa, e eu tive o prazer de promover aqui esse diálogo. E foi mais de 1 hora de bate-papo, né? Foi bastante. No final das contas, o que acontece? Eu sei que eu acabo incorrendo num risco até de queimar o meu capital, né? De sair com uma imagem, poxa, Eduardo, você comprou briga com o Tarcísio e agora está desautorizando a sua própria base, você está voltando atrás. Na verdade, gente, não é voltar atrás. É uma questão de maturidade. A gente não está aqui para... A gente não tá aqui para fazer para alcançar nenhum objetivo que não preservar o interesse dos brasileiros, resgatar a liberdade. Então, nesse sentido, eu preferi incorrer no risco de reduzir, né, vamos dizer assim, o meu capital político e... Eu não acho que reduz, não. Para aqueles que porventura possam pensar nisso, né? Mas eu acho que mostrou, como você falou, maturidade e colocar os interesses do Brasil acima de tudo. Eu só queria mandar um recado claro, que é o seguinte: nós não somos inimigos viscerais, né? Nós não somos nem inimigos, e o nosso inimigo comum, esse sim, né, tá do lado de lá, tá do lado da esquerda, tá do lado do Moraes, e esse daí é o que tem que ser combatido para a gente ter o Brasil que a gente quer, né? Resgatar a normalidade. E todo o resto aí vira debate, vira discussão, etc. Não pode agora a gente ter todos os noticiários sendo dominados por Eduardo contra Tarcísio. Eu enxerguei uma medida de deixar isso aí de lado, abafar esse tipo de demanda, né, principalmente da imprensa e também, obviamente, das redes sociais, para que a gente volte a falar aqui de State Department, Casa Branca, tarifa e como solucionar essa questão toda. Boa, né? Foi uma conversa amigável de ambas. Foi bacana, foi interessante, gostei. Agradeço ao governador Tarcísio também, que recebeu a ligação, e ao Paulo Figueiredo, que intermediou, né, que acabou sendo ele que ligou. O governador nunca deixou de atender as minhas ligações, nunca deixou de me retornar, sempre foi muito gentil comigo. E eu enxerguei 2 pessoas que têm visões diferentes do caminho para o Brasil, mas 2 pessoas bem intencionadas. Teve uma parte do diálogo que eu queria falar aqui, que você deixou claro ao governador que não enxerga ele como uma pessoa que está traindo o presidente Bolsonaro, né? Também. Né? Isso daí... Fala, pessoal. Comente aí o que vocês acharam do vídeo aí, pessoal, do Eduardo Bolsonaro aí, dando suas opiniões sobre o nosso Brasil, sobre tudo que ele falou aí. Comente aí que a gente vai estar trocando uma ideia. Vamos estar lendo um pedacinho para vocês aqui no Conexão Política, pessoal. Conexão Política, o site que traz a verdade ao povo. Exclusivo, Brasil na mira. Trump vai além do tarifaço e expõe PIX, corrupção, etanol, pirataria, desmatamento e 25 de março sob investigação nos Estados Unidos. Tudo isso aqui está em investigação nos Estados Unidos, pessoal. A ofensiva foi ordenada pelo presidente norte-americano Donald Trump e apoia condutas brasileiras em amplas frentes, que vão ser comércio digital, organizações criminosas. Por determinação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o governo americano formalizou na terça-feira, dia 15,
a abertura de uma investigação comercial contra o Brasil com base na seção 301 da Lei do Comércio de 1974. O processo buscará identificar se atos, políticas ou práticas do governo brasileiro são injustas ou discriminatórios e causam prejuízo ao comércio norte-americano. A medida representada uma nova escala na guerra comercial entre os dois países em meio a uma série de tensões diplomáticas envolvendo temas como liberdade de expressão, julgamentos políticos no Brasil e sanções unitárias adotadas por Rochman. A apuração abrangela cerca de 10 frentes específicas: comércio digital, plataformas, serviços de pagamento eletrônico, tarifas, alfandegas, combate à corrupção, propriedade intelectual, acesso ao mercado de etanol e desmatamento ilegal. Organização criminosa. A conexão política apurou junto aos núcleos do governo americano que há questões relacionadas à organização criminosa devem ser incluídas nas investigações. Ainda não há estar claro o tema será abordado de forma autônoma ou incorporado a um eixo que trata de corrupção e fragilidade institucional. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Não se esqueçam de deixar o like aí, que vai estar ajudando muita gente aí. E se inscreve aí, ative o sininho de notificações para estar notificando todos os nossos vídeos para você. E vamos ficar por aqui, pessoal. Até a próxima.